Olá, sejam muito bem-vindos à disciplina de Antropologia e Sociologia da Educação Física e dos Esportes do curso de Educação Física Licenciatura da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, UNCISAL, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil, UAB. Eu sou o professor Ricardo Ferreira, professor responsável pela disciplina, e hoje nós teremos como tema central de discussão a famosa música dos Titãs, Comida. Para isso, eu separei um trecho da música para inspirar nossas discussões. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Essa música nos convida a refletir sobre as nossas necessidades. Quando a música diz a gente não quer só comida, ela traz uma reflexão para que o nosso corpo não é apenas biológico. Ele é um corpo biológico que necessita de diversão e arte, ou seja, necessita de lazer e cultura. A gente quer saída para qualquer parte. Nosso corpo também precisa ter liberdade, precisa ser um corpo livre. Nosso corpo ele é expressão cultural. Tema das nossas discussões de hoje. Ao final dessa aula, seremos capazes de compreender como o corpo é construído culturalmente, refletir sobre a influência da mídia e da publicidade na formação dos estereótipos corporais e analisar a relação entre corpo e consumo. Quando nós falamos de corpo, geralmente nos vem à cabeça os corpos definidos, corpos belos, corpos saudáveis, um corpo biológico, músculos, ossos, órgãos. Mas aqui na disciplina nós vamos discutir além da biologia, nós vamos nos aprofundar nos aspectos sociais desse corpo que é produtor de cultura. O corpo é um produto cultural que é moldado e transformado pela sociedade. Ele é uma expressão de cultura e reflete as crenças e valores de determinados lugares e épocas. Então, nosso corpo ele vai refletir os valores, as crenças. Isso diz respeito ao nosso modo de cuidar dele, o nosso modo de nos vestirmos, o corpo como expressão da cultura. O corpo é uma das principais formas que temos de expressar e nos identificar dentro de uma cultura. Como vocês podem observar, eu separei para vocês uma imagem de alguns punks. Então, um punk, ele é fácil de reconhecer pela sua aparência corporal. Os cabelos moicanos, os lápis de olho, as roupas que são utilizadas. Então, a maneira como nos vestimos, nos adornamos e nos comportamos com o nosso corpo é influenciada pelas normas e valores da sociedade em que vivemos. O corpo como identidade cultural. O corpo é uma das principais formas que temos de nos identificar como uma forma específica. A maneira como nos vestimos e adornamos pode indicar nossa filiação étnica, religiosa, regional e social. Para isso, eu separei um vaqueiro que é uma figura emblemática nos interiores, principalmente do Nordeste, que é responsável por cuidar do gado. Ele sempre vai se adornar de couro, com um chapéu para proteger-se do sol e com as mãos calejadas do trabalho braçal. Então, um vaqueiro você consegue reconhecer apenas pela vestimenta e pela sua manifestação corporal. O nosso corpo e a performance cultural. O corpo também é uma das principais ferramentas que temos para realizar performances culturais. Danças, rituais, esportes e outras formas de expressão corporal são utilizados para celebrar a identidade e cultura de um grupo. Então, o corpo ele produz cultura. O corpo que dança, o corpo que joga, o corpo que vive produz cultura em interação com outros corpos, como por exemplo o maracatu, que é uma dança de origem africana que homenageia os reis de Congo que vieram trazidos para ser escravos no Brasil. E quais seriam as relações entre corpo
e consumo. A cultura em massa traz uma utilização de objetificação do corpo. Então, ela busca padronizar o corpo e essa padronização ela tende a oprimir os corpos que não se encaixam naquele estereótipo que ela escolheu como ideal. E quais são os elementos que são afetados ou são influenciados? Sexualidade e gênero. A sexualidade e gênero são construções sociais que moldam a forma como o corpo é percebido ou vivido. Nesse caso, eu trouxe aqui a imagem da Tammy Gretchen, que não reconhece o seu corpo feminino, se reconhece em um corpo masculino. E geralmente essas pessoas elas são oprimidas pelos movimentos mais conservadores da sociedade, que condena que eles possam se expressar e viver o corpo que eles aceitam viver. Corpo e opressão. O corpo ele pode ser utilizado como meio de opressão, como acontece quando certos corpos são considerados melhores que os outros, no que diz respeito à cor, no que diz respeito à estrutura física. Numa sociedade em que o padrão são corpos belos, corpos esbeltos, aquele que não se encaixa no padrão está excluído. E isso vai gerar estereótipos. E o que seriam estereótipos corporais? São imagens e ideias fixas sobre como os determinados corpos devem ser. E as pessoas que não se encaixam nesse padrão, por traços culturais, por traços biológicos, elas se sentem oprimidas e muitas buscam se encaixar nesse padrão. Vou dar exemplo dos cabelos crespos. Até pouco tempo atrás, toda mulher de cabelo crespo queria ter o seu cabelo liso, porque a grande mídia nos trazia o cabelo liso como um cabelo bonito, um cabelo de valor, um cabelo que chamasse atenção. Muito comum eram propagandas que exaltavam os cabelos lisos e brilhosos, junto com produtos que prometem tornar o seu cabelo dessa forma. Com espaço de expressão para as pessoas negras de cabelo crespo, surgiram aí novas discussões sobre os padrões de beleza que a mídia nos trazia, o que fez acontecer uma mudança e hoje nós temos aí diferentes propagandas a respeito de produtos de cabelo, sobretudo para cabelos cacheados e crespos. Então, veja que a mídia ela consegue manipular quais são os corpos ideais, qual é a sua maneira de se vestir e também qual é a sua maneira de se expressar. Como o corpo humano historicamente foi objeto de consumo em diversas sociedades, no capitalismo essa relação se intensifica, tornando o corpo a mercadoria a ser consumida e vendida. Então, tudo que se refere ao corpo é vendido. Criam-se novas modas, criam-se novas ondas. Muito comum também são as modificações corporais para você se encaixar naquele padrão que a mídia nos traz, aquele padrão de passista de carnaval, aquele padrão de modelo. Então, vocês podem observar aí, a imagem que eu trago, ela representa uma cirurgia plástica na região do abdômen, uma região que é altamente criticada quando ela está fora dos padrões que a sociedade impõe. As relações entre corpo e consumo também estimulam o consumismo. O consumismo ele é incentivado pela cultura de massa, que dissemina ideias e valores que estimulam o consumo, transformando as pessoas em consumidores compulsivos. Então, como vocês podem observar aí na publicidade dessa famosa marca, a publicidade ela cria necessidades artificiais em pessoas que vende produtos baseados em estereótipos e imagem. Então, nesse caso aí, nessa propaganda de perfume, a imagem de um homem esbelto, de um homem sexy com a camisa aberta,
ele está ligado diretamente, ele quer que o consumidor, ele quer que a pessoa faça uma relação entre a utilização do perfume e você se tornar sexy dessa forma. Então, essas são as relações entre corpo e consumo. E para nós darmos continuidade aos diferentes corpos das diferentes raças e etnias, no próximo encontro nós temos como tema a música Índios do Legião Urbana. E o nosso verso gerador de discussão será: quem me dera ao menos uma vez, como a mais bela tribo dos mais belos índios, não ser atacado por ser inocente. Agradeço por você estar conosco mais uma vez e te espero no próximo encontro. Um grande abraço.